Muita informação importante para que vocês se conscientizem, para vocês terem as informações, que é através da educação que vocês alcançam alguma coisa. E a segurança pública também deve estar envolvida nisso sim. Por isso que nós estamos aqui, que a Polícia Militar tem que estar dentro da escola, tem que estar fora da escola, tem que estar junto com a direção, com os professores, para ajudá-los. Tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês, somar ao que a escola já se propõe, tá bom? Então, a intenção aqui não é dar uma lição de moral em ninguém. Nós não temos essa capacidade de dar lição de moral para ninguém, para nenhum de vocês. Nós estamos na escola para tentar ajudá-los a ter uma consciência maior, a ter uma dimensão muito maior da destruição que o vapor, que o cigarro eletrônico pode fazer na vida de vocês. Tá bom? Vamos lá. Existe uma forma segura de fumar, de usar o cigarro eletrônico? Existe? Não existe forma segura. Tá bom? Não existe forma segura. Ah, policial, mas dizem que aquele dispositivozinho, que já a gente vai ver direitinho como que ele funciona, aquilo ali só sai um vaporzinho branco, uma luzinha branca assim, e aquilo ali não dá nada não, polícia. Eu já fumei e não deu nada. Mas você não sabe as consequências que você vai ter no futuro sobre a situação de usar o vape, tá? E nós vamos mostrar isso claramente aqui. A nicotina sozinha pode trazer algum prejuízo? Também não, tá? Ela traz prejuízo de qualquer jeito, sozinha ou acompanhada de alguma coisa. Então a nicotina que vai para dentro do cigarro eletrônico e dos outros tipos de cigarro também, ela traz problema de qualquer jeito. Não existe uma forma segura, tá bom? A nicotina causa o quê? Alguém sabe? A nicotina causa o quê? Parabéns, vício, dependência. Muito bem. Esse é o grande problema. A nicotina, ela se encontra em todas essas substâncias e ela é que traz o vício. Ela é que traz a questão da síndrome de abstinência na pessoa. A pessoa não consegue mais ficar sem aquela substância, tá bom? Ela começa a ter dores de cabeça, tremores, porque ela fica sem aquela substância no organismo, ok? E vocês vão ver isso aqui em alguns depoimentos que nós vamos colocar, tá certo? Pessoal, nós vamos trazer aqui informações sobre o cigarro, sim, claro, porque o que tem a ver o vapor com o cigarro? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Eles têm uma história muito, muito próxima juntos, tá bom? O cigarro eletrônico, comumente conhecido como vape, é um dispositivo eletrônico projetado para simular a experiência de fumar tabaco tradicional. O que é o tabaco? O cigarro, ok? Ele opera convertendo o líquido em vapor, que é então inalado pelo usuário. Os vapes consistem em uma bateria, vocês estão observando ali, né? Uma bateria que é como se fosse uma pilha ali, né? Uma bateria, um atomizador, que é o cartucho, que é essa parte da frente, onde tem aquele líquido que vai sair o vaporzinho e o líquido vai se transformar em vapor, né? Quando ele passa por aquele sensor ali, é aquecido, ok? E um reservatório líquido onde tem substâncias não só nicotina, mas outras substâncias muito poderosas e fortes que podem afetar drasticamente a saúde de vocês todos e a minha também. Alguns tipos, né? Aqui alguns exemplos. Tem o cigarro eletrônico, que é o vapor, que acabamos de ver lá. Em vez de fumaça, produz vapor. Essa é uma das diferenças, uma das características do cigarro eletrônico. Aquele vaporzinho branco, as pessoas pensam que é um vapor assim inofensivo. Não, galera. Ele pode conter até 10 vezes, 20 vezes mais substâncias tóxicas do que o cigarro tradicional. Certo? O vapor, o cigarro eletrônico. Né? Às vezes a gente pensa, mas aquela fumaça do cigarro é diferente do vapor. É só na característica. É só como ele é processado. Mas as substâncias tóxicas que tem nos dois
são muito fortes, ok? Tem também o tabaco aquecido, também funciona na vaporização, mas em vez de aquecer nicotina líquida, esquenta lâminas de tabaco. Aqui já é outro processo. É diferente um pouquinho do vape que acabei de mostrar para vocês anteriormente. Tem o vaporizador de ervas, as pessoas aquecem o tabaco, as ervas secas, como a cannabis é a maconha, tá certo? Com ele, esquenta por convecção e condução. Outro processo também para fazer o aquecimento da substância, tá bom? Dentro daquele dispositivo ali. E o último é um produto híbrido. Mescla o cigarro eletrônico com um vaporizador de ervas. Há compartimento para elas e para a solução líquida. Ou seja, é como se os dois lados, né? Tem dois lados lá daquela substância lá. Os dois lados. Um lado é para colocar o vapor líquido e o outro lado para colocar as lâminas de nicotina, tá? Para serem processadas. Agora nós vamos relembrar a história do fumo. Esse vídeo, a gente vai mostrar um vídeo agora que mostra uma propaganda, tá? Observe bem essa propaganda, quais as características, e depois que a gente vê esse vídeo, essa propaganda, eu vou explicar para você para que a gente trouxe esse vídeo, tá bom? Vocês entenderem por que a história do cigarro. Bem, pessoal, conseguiram escutar um pouco? Estava baixo, né? Mas deu para perceber ali que esse vídeo ele mostra o quê? O que ele mostra? Não precisa de palmas, não. Não precisa de palmas. Não precisa disso. Ok? Eu preciso que vocês entendam e compreendam o que a gente está mostrando aqui. Não precisa de palma nenhuma. Beleza? O que vocês observaram ali na propaganda? Quais são os personagens daquela propaganda ali? Cavalo, homens cavalgando. O que mais? Alguns homens daqueles que cavalgando estavam o quê? Fumando, né? Essa propaganda, ela é mais ou menos da década de 70, tá bom? É uma propaganda antiga, o que isso tem a ver? Bem, pessoal, essa propaganda, ela era televisionada, ela passava na televisão, certo? Estimulando o uso do cigarro. Olha que coisa, né? E essa propaganda ela é relacionada com a liberdade, como se o cigarro trouxesse liberdade para a gente, como se o cigarro nos desse uma sensação de que de sermos livres, de sermos independentes, como se fosse verdade. E essas propagandas, ao transcorrer do tempo,
elas foram sendo proibidas porque elas acabam estimulando e mostrando uma contradição. O cigarro, ele é o oposto da vida livre. O cigarro e as drogas, elas prendem, elas aprisionam as pessoas. Elas trazem dependência, elas fazem a pessoa se tornar dependente. Então ela não traz sensação de liberdade nenhuma. É o contrário isso. Certo? E essa propaganda, ela era televisionada porque naquelas décadas de 1950 até 1970, 70, 80, né, mais ou menos essas 3 décadas, 50, 60, 70, nesse período não era prejudicial, como está falando ali, ó. Não era prejudicial, ninguém considerava prejudicial o cigarro. Ele era até um status. É engraçado. Era um estilo de vida. A pessoa que fumava era considerada elegante, considerada estilosa, certo? E isso era uma contradição. Então, o que aconteceu? Em 1990 começou a haver impostos, em 96 começou a ser proibidos essas propagandas, que eles estavam observando o quê? Que o cigarro estava trazendo problemas sérios de saúde, até a questão do câncer de pulmão, câncer de língua, câncer e problemas sérios, problemas do coração, certo? Depois, em 98, veio uma lei proibindo o acesso de jovens ao cigarro. Antes disso, né? Nessa época, mais ou menos em 80, por aí, 70, 80, eu era adolescente nessa época, assim, jovenzinho, mais ou menos da idade de vocês. Nessa época não havia nenhuma proibição. Muitos jovens acabaram experimentando o cigarro de forma inconsciente. Por curiosidade, porque não sabiam que prejudicava. Acabaram entrando no vício, acabaram se tornando dependentes e hoje têm uma sobrevida. Muitos colegas que eu conheço que fumavam acabaram ficando doentes, tendo problemas sérios e graves. Certo? Porque não tinha essa proibição. Aí, em 98, veio essa lei proibindo o acesso dos jovens ao cigarro e também à bebida alcoólica. Em 2000, campanhas mais contundentes. Em 2000, começou a surgir as campanhas na carteira de cigarro. Lá, estampada na carteira, quais são as propagandas que a gente vê na carteira de cigarro? Câncer. Câncer de quê? De boca, câncer de pulmão, o que mais? Câncer de mão. A pessoa pode ficar impotente sexual, a pessoa pode ficar broxa, porque fuma, certo? Tá do O que lado. mais? Qual outra propaganda? Tá do ladinho. Vocês lembram? Doidinhos. Você esquece as coisas, né? Problemas dos dentes, né? Pode apodrecer os dentes. O que mais que pode o cigarro trazer? Também aborto prematuro, a pessoa que está, né, a moça que está grávida e tal, que fuma, ela pode abortar prematuramente. Então, várias campanhas começaram a surgir a partir de então. 2003 houve aumento dos impostos, 2007, 2009, a lei de ambientes livres. A lei de ambientes livres, ela trata o quê? Dos ambientes exclusivos para fumantes, para que a fumaça não atinja aquelas pessoas que não fumam. Por quê, pessoal? Porque se atingir a pessoa que não fuma, a pessoa que não fuma se torna o quê? Fumante passivo. Fumante passivo. Então, a pessoa que respira a fumaça de cigarro todo dia, por exemplo, ela não está fumando ativamente, mas ela fuma passivamente. Ela respira aquela fumaça. Por isso, muito cuidado. Tá bom? Ok? Vamos lá, vamos em frente. Outras informações bem interessantes. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Ainda é um dos maiores causadores de morte, tá, pessoal? Devido a tanta doença que pode causar. Em 2020, o governo federal estimou que no Brasil as doenças causadas pelo tabagismo custam mais de 125 bilhões por ano. Ou seja, existe um gasto exorbitante de dinheiro
para poder tratar doenças, para poder tratar problemas ocasionados pelo uso do fumo, do cigarro. Isso é muito grave, é uma questão de saúde pública, tá bom? No Brasil, o número de fumantes com mais de 18 anos caiu nos últimos anos, passando de 15,7% em 2006 para 9,1% em 2021. E 72% dos fumantes que tentam parar não conseguem, ou seja, devido à nicotina, que traz uma autodependência, né? A galera não consegue se desapegar do fumo e acaba morrendo devido ao cigarro, certo? Vocês perceberam que existe aí um contexto muito grande, né? Que envolve não só o cigarro, mas qual é a história? Como que encontra essa história do cigarro, né? Como está aquela pergunta ali, ó. Onde se encontram as histórias do cigarro e do vape? Como elas se encontram na história? Porque o cigarro, ele já é muito antigo, já tem muitos séculos já que existe. Agora o vape, ele é muito novo. Ele é um dispositivo muito novo, foi criado assim, há pouco tempo. Vamos ver lá, ó. Existe aquele gráfico que eu trouxe para vocês entenderem, que é uma linha azul. Essa linha azul é a quantidade de fumantes que prevalecem ainda, né? Ó, em 1999 ainda existia 35,9% de fumantes na nossa sociedade, certo? Aí ele foi reduzindo e 2019, 2020, 5,8% somente de fumantes de cigarro tradicional. Só que tem uma contradição, tem um contraste muito grande com o vapor. O vapor, ele surgiu mais ou menos, né? Ele foi criado primeiro, em 2003, por um farmacêutico, um cientista farmacêutico chinês, que desenvolveu o primeiro cigarro eletrônico. Para quê, galera? Para que esse dispositivo foi criado? Ele foi criado para ajudar. Olha que coisa interessante. Ele foi criado, o cientista, esse farmacêutico, ele criou esse dispositivo para tentar ajudar as pessoas que eram viciadas na nicotina, para eles deixarem de fumar, para eles fazerem um tratamento de redução de danos. O que significa esse tratamento? A pessoa pega aquele dispositivo ali, coloca uma quantidade de nicotina, né, e vai reduzindo a nicotina a cada ano, até conseguir abandonar o vício. Só que isso não deu muito resultado, não trouxe muitos resultados. Na verdade, esse dispositivo, o vape, ele acabou sendo utilizado, ele se tornou popular em 2010. Ali em 2010, que o vape, ele começou a se popularizar. Só que ele não se popularizou como um dispositivo de redução de danos, não. Ele começou a se popularizar como um cigarro tradicional. Entendeu? Só que ainda por cima ele vem maquiado. Por que eu falo maquiado? Porque ele é um dispositivo com uma luzinha, né? Nossa, legal, aquele dispositivo que parece um pendrive. Eu pego assim, aperto a luzinha, sai uma fumacinha. Parece uma coisa divertida. Parece uma coisa para passar o tempo, né? Galera, é uma armadilha. É um dispositivo de fumaça de cigarro, certo? E esse dispositivo começou a se popularizar em 2010. Em mais ou menos 2020, 2019, 2020, ele houve uma queda, porque ele começou a trazer problemas graves para a juventude. Problemas de saúde graves, tá bom? Vamos lá. Aqui tem outro gráfico que é para curiosidade nossa também, ó. Uma quantidade enorme. Em 2022, esse gráfico mostra que pessoas de 18 a 24 anos utilizando o vape, o cigarro eletrônico, e as outras faixas etárias de menos pessoas utilizando. Ou seja, é uma febre que acabou atingindo a camada jovem da sociedade, a camada mais jovem. E isso é preocupante.
A gente trouxe esses dados para alertar vocês. Essa realidade, ela tem que mudar. Ela precisa mudar. Ela não pode se manter. Porque vai atingir a juventude. Vai trazer problemas para vocês. Aqui tem alguns exemplos, né, que a gente trouxe. Olha lá como são coloridos, né? Chamam a atenção. E ele foi criado para chamar a atenção mesmo. Infelizmente. O DEF é outro nome que a gente dá também para o vape. O DEF é um dispositivo eletrônico para fumar. E o seu juice, o que é o juice? É o suco. O suco dele, o líquido dele, contém todas essas substâncias tóxicas. Glicerina, propilenoglicol, glicerol, etilenglicol, tudo isso a uma quantidade, né, muito alta de calor, acaba se transformando em quê? Acroleína, acetaldeído, óxido de propileno, formaldeído e acetona. Todas substâncias altamente cancerígenas. Irritantes ao nosso organismo. Nosso organismo não consegue absorver. Por isso que é tão preocupante. Por isso que nós trazemos para vocês essas informações, para vocês poderem ter consciência e conhecimento daquilo que muitas vezes a gente não consegue detê-los de experimentar. Nós não temos esse poder de deter vocês, de usar ou de experimentar isso. Mas nós temos o poder de trazer informação. É esse poder, ninguém tira da gente. De informar vocês. De trazer para vocês essa capacidade. Caramba, agora eu tenho consciência plena de qual estrago aquilo pode me trazer na minha saúde. Ok? Agora nós vamos mostrar aqui o depoimento de uma youtuber. Ela é uma influenciadora digital. Por que a gente trouxe, galera? Por que a gente trouxe essa mocinha? O nome dela é Karen. Ela é uma influenciadora, né, digital. E aí a gente fica pensando, mas poderia ter sido outras pessoas. Sim, mas nós trouxemos uma pessoa que tem uma influência muito grande no meio que vocês estão inseridos, que é a geração de vocês, a geração da informática, a geração da facilidade de ter tudo nas mãos. Vocês têm o mundo nas mãos através do celular. E é um perigo também, apesar de ser dois lados opostos. Por um lado, o celular nos dá um mundo inteiro, nos facilita a comunicação, nos facilita a informatização, né? Então nos dá, assim, instrumentos maravilhosos para a gente poder se conectar e se comunicar. Mas, por outro lado, essas informações podem vir para atingir a nossa vida também. E ela fala um pouquinho da experiência dela, daquilo que ela vivenciou e que ela não deseja para ninguém. E também nós não desejamos, tá bom? Então vamos prestar atenção aí na cara. Alô, Clã, hoje estou aqui para responder uma das perguntas mais feitas dos últimos tempos. Por que a Karen treme tanto? Bom, gente, no final do ano passado, por causa de todas as coisas que aconteceram, eu desenvolvi um péssimo hábito de fumar pod. E aí eu comecei a, cada vez que eu estava pior, subir mais o nível de nicotina. Não chega a ser um cigarro, mas é um cigarro eletrônico. Tem uma dosagem menor de nicotina, mas é nicotina. E aí, agora eu comecei um processo de desfamina da nicotina. E para vocês verem que até o pod vicia, o fato de que quando eu não fumo, que eu tô tipo assim, fica tremendo, porque é o sinal da abstinência, que não sabia porque eu estava tremendo tanto como uma louca. É isso, é o desmame, e vai acontecer por um tempo ainda. Mas peço compreensão e peço que fique lição também, né? Não fuma, porque depois na hora que você for tirar, vai ser extremamente difícil e você vai ficar com vários sinais de abstinência. Bem, falando um pouquinho sobre a era do adoecimento precoce, certo? O que significa adoecer de forma precoce? Alguém sabe dizer? Antes do tempo. Você adoecer quando você está velhinho é uma situação, né? É normal. Você adoecer quando você tem uma idade avançada são doenças da idade, certo?
Agora, quando você adoece novinho já, com 18 anos, com 17, em decorrência do cigarro, aí é um problema grave. Porque aí a sua qualidade de vida e a sua expectativa de vida vai ser menor. Certo? Então é isso que o cigarro eletrônico tem trazido para a maioria dos jovens. Um adoecimento prematuro, precoce. Tá bom? E agora nós vamos ver o depoimento de uma senhora, uma vovózona aqui que vai nos dar um depoimento bem interessante. Oi, para você que perguntou por que eu uso oxigênio, porque eu fui desobediente, fumei dos 12 aos 60, acabei com meu pulmão, culpei Deus, disse não foi Deus, foi eu mesmo. Eu dizia que meu pulmão era de Jesus, que meu coração era de Jesus e meu pulmão era da Sousa Cruz. Agora eu estou aí com 30% de pulmão e aqui, ó, oxigênio o dia inteiro. E glória a Deus ainda. E agora tu vai fumar, mãe? Parei de fumar e digo para todo mundo, se não quiser ficar usando oxigênio todo dia, não fume. Fumar faz mal à saúde. Eu sou chique, velho. Muito bem, pessoal. E por último, assim, para a gente, para vocês verem o quanto que o vape, aqui, esse próximo vídeo, é de um rapaz jovem, tá bem novinho. O quanto que o vape, ele não tem esse negócio de ser mais novo, ser mais velho, atinge a todos. Observem aí o depoimento bem emocionante desse rapaz. Saí do hospital ontem com umas notícias bem graves sobre minha saúde. E eu gostaria de compartilhar com você que meus pulmões não estão funcionando direito, não estão tendo uma saturação adequada e nem a absorção de oxigênio adequada para continuarem seguindo em frente. Então, além de tudo isso, está com resistência a antibióticos e medicamentos, então não funcionam para tirar essa infecção aí do meu pulmão. Tá passando baixo. Eu falo do meu jeito, de forma mais leiga, não vou ficar no papelado, não vou ficar no nada. O resumo de tudo isso é que a culpa foi toda minha, fui eu que entupi minha cara de cigarro. Bem, essa é uma parte só do depoimento dele. E agora, né? Pode pular essa página, Leandro. Isso, essa página que eu já adiantei para eles. Então, pronto, vamos falar do vício. É importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão do vício. Por que, olha a pergunta, pode passar. Por que alguns viciam e outros não? É interessante a gente questionar. Por que eu conheço um monte de gente mais velha, viciada, né? E muitas pessoas que fumam e que usam e depois conseguem abandonar, né? Então nós temos que observar que cada um aqui tem um organismo e uma forma diferente. Esse vídeo vai nos ajudar também a compreender o quanto que a gente precisa observar a nossa vida e o nosso organismo, de respeitar os limites dele e de saber até quando a gente consegue, ok? Vamos lá. A questão que sempre vem à mente: por que existem pessoas que usam drogas e nunca ficam viciadas? As pessoas são seres altamente complexos e esta complexidade cria a diversidade. Cada um de nós é uma coleção única de diferentes camadas que representam nossa genética, desenvolvimento cerebral, criação, ambiente social, alimentação e muitas outras. Cada camada é como uma fatia de queijo suíço. As áreas com buracos são as áreas de risco. Elas deixam as ameaças passarem adiante. As áreas sem buracos nos protegem, pois elas podem bloquear algumas ameaças. Por exemplo, andar com amigos que usam drogas abre um grande buraco em nossa camada social.
Enquanto isso, praticar esportes, aprender outro idioma e andar com amigos que não usam drogas podem fechar os buracos em nossa camada social. Caso esta ameaça atravesse várias camadas de uma só vez, o abuso de drogas pode se tornar um vício de primeira. Normalmente, algumas das nossas camadas são sólidas o bastante para parar a ameaça antes que seja tarde. Uma vez que a pessoa começa a abusar de drogas, o risco de se tornar viciado pode crescer ou diminuir enquanto atravessa um infinito número de caminhos. Pensando no vício desta maneira, podemos entender, é praticamente impossível dizer quem se tornará viciado. Entretanto, quando reconhecemos as ameaças que nos levam ao vício, existem várias oportunidades de proteger nosso futuro e construir uma sociedade mais saudável. Bem, pessoal, vocês observaram aí, como eu dizia para vocês, é muito complicado a gente garantir. Olha, eu vou usar aí só de curtição, por curiosidade, tem problema não, dá nada. Vou dar uns tragos ali, né, no vape. Ah, tem um cheirinho de tudo, não tem problema, né? Eu acho que não vai afetar, o cigarro é mais forte, é fedorento, né? E não, o vape é cheirosinho. Tem, galera, prestem bem atenção. Isso não muda nada o mal e as substâncias tóxicas que tem dentro do cigarro eletrônico. Quem garante? Ninguém pode garantir que você não vai se tornar um drogado e viciado. E só quem vive o problema de ter um parente drogado e viciado sabe como é. É um drama, é uma destruição na família, é uma destruição da sua vida profissional. Você vai estar colocando em risco a sua vida profissional, colocando em risco a sua família, entendeu? E mais ainda, que é o pior, é colocar em risco o futuro. Porque a gente, não, mas a gente pode pensar no futuro, por isso a gente tem que pensar no hoje. É verdade, nós temos que pensar no hoje. Mas a nossa projeção para o futuro, que é o que a gente pensa para vocês, que vocês terminem o ensino médio, que vocês terminem a faculdade, que entrem em um bom emprego, que passem um bom concurso, que sejam bons cidadãos. Então, essa projeção, ela pode ser o quê? Ela pode ser totalmente destruída se você se deixa levar por alguma coisa dessas. Que é curiosidade, influência de amigos, tantas situações que podem influenciar a vida de vocês. Então, eu e o Sargento Leôncio, Sargento Silvestre, Sargento Leôncio, agradecemos demais. É uma palestra curta, mas é uma palestra que traz uma riqueza de informação para vocês, tá bom? Eu queria passar alguns conhecimentos para vocês, rapidamente, tá? Em algumas brincadeiras que eu faço para o aprendizado de vocês melhores. Nós trabalhamos com o projeto do ProERD, né? Vocês conhecem o ProERD? Quem fez ProERD aqui? Levantem a mão, podem levantar. Poucas pessoas fizeram ProERD, uma ali que eu vi, isso, outra ali. É o Programa Educacional de Resistência a Drogas. É o programa da Polícia Militar, tá, gente? E o que o Silvestre passou aqui para vocês foi conhecimento. Conhecimento é poder? Sim, gente. Os pais de vocês passam conhecimento para vocês fazerem boas escolhas. Vocês vão estar diante de várias situações. O pai de vocês pode conversar com vocês, meu filho, eu já passei por isso. E eu acho que esse caminho não é o correto. Vocês podem ignorar ele e seguir aquele caminho? Sim, pode. Mas o pai de vocês não quer o pior para vocês, ele quer o melhor, né? Como o Nabil falou, quem tem pessoas que usam droga, destruição, acaba com a família, tá? E com a aparência também. Eu faço algumas brincadeiras com vocês, tá? Algumas brincadeiras aqui, ó. Eu vou fazer aqui, né? Alguém tem vontade de colocar os dedos aqui, ó? Coloque os dedos aqui e vem de uma grande vontade de se realizar. Alguém tem coragem? Tem? Quem de
Vai no Espírito Santo. Vai no Espírito Santo também. Se vier. Vai. Vai amar. Vai se arregar, vai. Não, o que ele faria se eu estivesse oferecendo isso para ele? Mostre para o pessoal o que eu estou oferecendo. Vai, meu amigo, ó, bacana, gente aqui, ó, vamos só, ó. Pode mostrar o sorriso de vocês. E aí? Toma aí. Eita Deus. Quanto as coisas dele? Vai influenciar a vida dele? Vai, gente, vai. O que você diria se a pessoa estivesse oferecendo drogas para você? Você aceitaria? É um convite. Mudaria? Vou passar de palma para ele. Acho que tem duas coisas que eu vou passar aqui e vou tocar uma música, tá bom? Quem ficar com a caixa, analise, você quer abrir isso aqui ou não quer abrir? Só analise, tá? Cuidado com o que de trás. Posso passar as caixas para vocês? Posso soltar a música? Quando a música parar, quem tiver com a caixa, vem aqui na frente, tá bom? Apocalipse. Vamos primeiro, Sérgio, vamos primeiro. Analise, você olhou, tá? Ó, gente, pode ter uma prenda aqui. Duas pessoas. Todas essas pessoas. É o cara. Alguém quer abrir no lugar dele? Em nome de Deus. Você abriu? Você não abriria, você Você não. abriu? Você abriu? Não. Pode abrir, gente. Pode abrir. Gente, uma boa escolha, hein? Vamos para a próxima. E aí? Ela quer abrir, olha só. Tem certeza? Tem certeza? Olha Tem só. certeza. Agora Se pra mim. vocês abriram, já vai abrir. Você abriria uma caixa com um símbolo radioativo? Se você não abriu, fez a escolha certa. É lá. Porque um símbolo radioativo pode trazer problema, um alerta. E você ganhou um doce. Agora, se você abriu, dança e canta gatinha.
Luz, câmera. Luz, câmera. Ei, galera, vamos deixar a nossa... Ela consegue, vamos lá. Todo